ao nosso canal, né, aos nossos canais, tá? Nós temos canal no YouTube, Mestre dos Derivativos. Então vamos lá, né? Hoje é um momento muito especial. O índice Stoxx 600 está na máxima histórica de todos os tempos, gente. Cara, isso realmente, né, é uma coisa assim que podemos dizer o seguinte: o índice Stoxx, né, na máxima histórica de todos os tempos, podemos dizer que agora sim nós podemos fazer uma comparação. Assim, cara, será que realmente, né, investir na bolsa é um grande negócio? Pois é, cara, não tem jeito, né? Vocês sabem como que é. Vocês sabem que eu não sou fã, né? Putz, eu não sou fã de investir na bolsa e não sei o quê, né? E aí, claro, né? Fazer o quê, né? Você vê o índice na máxima histórica de todos os tempos, 521 pontos, tá? E o que eu tenho a dizer com isso? O que eu posso dizer agora? E agora? E agora, mestre? E agora, né? Você fica aí toda hora falando que o CDI é isso, o CDI é aquilo, que não vale a pena investir na bolsa, blá, blá, blá. O que eu vou dizer agora? Ai, 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 meu Deus, né? Eu vou dizer que quem investiu no Stoxx 600 nos últimos tempos, cara, teve perdas irreparáveis, gente. Irreparáveis, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui o Stoxx 600, tá? Desde o... Bom, essa ETF tem mais tempo, tá? Ela tem bastante tempo, mas olha só, hein? Nós estamos pegando, vamos pegar essa ETF desde o seu nascimento em 1998. Ele rendeu 66%, cara, né? Então vamos lá. 1998, né? É só vocês procurarem lá, Stoxx 600. Em 1998, ela rendeu 66%. Isso dá uma média de 1,8% ao ano. O índice imobiliário na Europa, no Reino Unido, né, nos últimos 25 anos, subiu inacreditáveis 350%. O índice imobiliário nos últimos 25 anos. Se você pegar a Alemanha, sabe como é que o que tem acontecido lá na Alemanha? A pessoa lá tem uma certa idade, bom, um dia, né, todos vão embora, né? E ela vende imóvel, por exemplo, uma construtora, e a construtora espera a pessoa falecer e ir para outro, e desta para melhor, para poder ficar com o imóvel. Ou seja, muitas vezes uma construtora compra o imóvel de uma pessoa, espera 10, 20, 30 anos para poder tomar posse. E isso daí é o que está acontecendo lá na Europa. Então, hoje em dia, você vai ver um monte de gente morando em containers, lá na Holanda, né? E o pessoal fala assim, porque são pessoas descoladas. Não, é porque não tem onde morar, gente. Não tem onde morar. O espaço é muito caro. Então, se você comparar o Stoxx 600 com o índice imobiliário, leva uma lavada sem noção. Você perde quase que 70% do seu poder de compra frente aos índices imobiliários nos últimos 25 anos. Tá? Se você for comparar aqui, tá? Sabe quanto custava a abobrinha? A abobrinha, né? A abobrinha italiana, né? No supermercado, no início do Plano Real, 19 centavos o quilo. Isso sem estar na promoção. Quando estava na promoção, chegava a 9 centavos o quilo. Mas vamos pensar 19 centavos o quilo. Estava 1 para 1 dólar, né? 19 centavos de dólar. Quanto custa hoje um quilo de abobrinha? Um quilo de abobrinha, você vai no supermercado, dá 7, 8 reais. Tá? Então, 7 reais dividido por 5 dá 1,40. Então, o índice abobrinha rendeu 600%. 10 vezes mais que o Stoxx 600 nos últimos 25 anos. Agora, você vai me dizer uma coisa, você ainda acredita naquele papo de que os índices, as ações vencem do CDI, vencem do não sei o quê em todos os países? Bom, Stoxx 600 são 17 países, né? Todos eles na Europa. Então, você pode fazer a conta lá e ver se realmente ele consegue vencer a renda fixa. Só para vocês terem uma ideia, a LIBOR, quem que é a LIBOR? A LIBOR é o índice, a taxa de juros inglesa. Tá? A LIBOR, ela rendeu, em média, se eu não me engano, 3,8% ao ano nos últimos 25 anos. Tá? Então, valeu mais a pena você pegar o seu dinheirinho, deixar lá aplicado no título do governo inglês a 3%, a 3,8% ao ano em Libra, do que ter investido no Stoxx 600. Tá? Então, aí acho que isso daí mostra realmente que as ações são um excelente negócio para quem? Para as corretoras,
né, para os agentes que mexem com as ações, ele é excelente para todo esse pessoal. Agora, para o investidor em si, olha, não é o Brasil que é o paraíso da renda fixa, o planeta Terra é o paraíso da renda fixa. Existe somente um país que podemos dizer que, olha, nesse país, quem investiu em ações cresceu. Tá? Então, vamos lá. Então, são 3 países em 3 momentos diferentes. 3 países em 3 momentos diferentes. Tá? A Inglaterra, lá nos idos anos de 1800, mais ou menos 1800 até 1870, 80. Depois teve um momento que foi a França. Tá? E agora, de 1945 para cá, os Estados Unidos. Tá? Então, percebe-se uma coisa. Né? Quem que é o país mais comentado? Assim, quem que é o país que... Qual que é o país, se você for pensar assim, quantas vezes que você cita um país do exterior? Né? Foi um país fora, né? Um país que não seja o próprio Brasil, tá? Porque nós somos brasileiros, nós citamos bem o Brasil. Então, se você for ver, você vai citar bastante quem? Ah, hoje você fala muito dos Estados Unidos, Disney, os filmes, Top Gun, né? Nossa, que filme é maravilhoso, gente. Tá? Então, quem que é sempre o país mais citado? Aquela que é potência hegemônica. Aquela que é potência hegemônica. Então, em todos os períodos da história humana, as potências hegemônicas, né, fazem parte mais do nosso dia a dia, do nosso dia a dia, da nossa fala, né? Então, o que acontece com a nossa mente? Com a nossa mente? A nossa mente, em geral, ela gosta de familiaridade. Então, se eu chegar para vocês e falar assim, bro, é o seguinte, meu, você tem uma grana aí, vamos mandar para o exterior, onde você vai mandar? Bom, vou mandar para os Estados Unidos. Por quê? Porque ele é uma potência hegemônica, mas não pelo fato de ser uma potência hegemônica. É que o fato de ser uma potência hegemônica faz com que o seu nome, o seu país, seja citado mais em conversas. Então, em geral, o que você faz? Será que você faz aquela comparação do tipo assim, olha, eu estou fazendo uma comparação entre o índice, né, Nifty 50 da Nova Zelândia com a Bolsa Brasileira. Eu estou vendo que o Nifty é muito melhor porque ele é um dos índices mais regulares do planeta. Você faz isso? Pô, nem sabia que existia o Nifty 50. Pois é. Eu que trabalho com finanças, eu sei que existe. Então, por exemplo, quando eu tenho um investidor que ele é um classe média, fala assim, olha, eu quero uma ETF que seja assim, mais calminha, tal. Assim, olha, para mim é o Nifty 50. Tá? Porque, no meu entendimento, tá, o índice da Nova Zelândia são de empresas extremamente bem estruturadas, o rigor da legislação é elevado, é muito elevado o rigor da legislação, ou enfim, tá, tem lá as suas vantagens. Não é uma recomendação. Ele é o que mais rende? Não. Mas ele é o mais estável. Então, para quem quer olhar um horizonte com poucas oscilações, o Nifty 50, eu entendo ser um bom índice, uma boa ETF, o Nifty 50. Tá? Agora, se você quer crescer mesmo, é Estados Unidos. É pegar uma ETF, tá? Enfim. Tá? Então, como eu falei, por fato de ele ser uma potência hegemônica, a maioria da renda, então pensa só, vamos voltar nos anos de 1820, 1830. Então, em todo lugar tem sempre bilionário. Tem sempre milionários. Você acha que um milionário indiano, lá, que tem lá uma província, lá, um Rajá, né, um Marajá, ele tem lá uma reserva ou quer mandar o filho dele para estudar fora? Tá? Em 1850, no domínio inglês. Quando tinha o domínio inglês, a Índia estava sob domínio inglês. Tá? Então, a Inglaterra era potência praticamente hegemônica, dividindo alguns momentos com a França. Me fala uma coisa, você ia mandar o dinheiro para onde? Ou ia mandar o seu filho estudar onde? Na Inglaterra. Você ia mandar estudar na Inglaterra. Tá? Então, isso é um dos motivos pela quais, né, o mercado inglês, né, foi um dos melhores mercados de ações, né, durante todo o seu período. Durante todo o seu período, lá entre 1780 e 1790, até mais ou menos 1880, né, quando depois começa, né, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália terem o quê? Terem lá começar a crescer, né, serem players, né, no cenário internacional. Tá? Até então era Inglaterra e França. Então, será que o crescimento das ações, a valorização das ações não está mais relacionado com poder militar, poder de influência, do que efetivamente com o mercado de ações? Tá? Então, você vê, o estoque 600 são 19 países da Europa, tá? E isso você vê claramente, isso aqui eu não estou fazendo julgamento, eu estou olhando os fatos. Tá? Nos últimos 26 anos, rendeu 1,8% ao ano. Foi isso que rendeu. Os índices imobiliários subiram
O índice imobiliário nos últimos 25 anos, pegar um país que quase não valorizou, você vai ter aí em torno de 150%. Se você pegar a Polônia, a Romênia, a Moldávia, os últimos 25 anos, meu Deus do céu, a maioria superou os 300, 400% do índice imobiliário. A taxa de juros, então, na maioria dos países, com certeza superou os 1,8, exceto os Estados Unidos, que teve um período muito longo de juros quase zero. Tá? Ou o Japão, que historicamente tem um juro zero. Vamos dar uma olhada, tá, em outros, em outras ETFs, né? Então vamos lá, né? Vamos pegar aqui Vanguard Total Fund, tá certo? Vanguard Total Fund. Então você pega aqui o Vanguard Total Fund, que é o índice do planeta todo, tá certo? Esse, por exemplo, foi melhor. Esse daqui, entre 2008 até agora, que são 16 anos, rendeu 126%, tá? O Vanguard Total Fund. Tá? Ele não tem aqui até 1998. O Vanguard Total Fund, ele já foi melhor. Veja, então, isso daqui são o Vanguard Total Fund são 8.400 ações. É uma ETF com 8.400 ações do mundo todo. Tá? Então, só que no Vanguard, né, ele tem vamos dizer que tem não vou dizer que tem um vício, tá? Mas ele entra muitas empresas, tá, que foram de países da ex-União Soviética. Só que esses países, até mais uns 2010, eles tinham seus preços muito defasados. Moldávia, Romênia, a própria Polônia. Então, os países do leste europeu, eles tiveram as suas economias, não era uma economia de mercado. Então, grande parte da valorização do Vanguard Total Fund foi por conta de estarem entrando nesse índice empresas, né, que tinham o seu valor de mercado muito baixo por conta lá, né, da forma que eles tinham de precificar os seus ativos. Só que hoje, se você pegar aqui vamos pegar aqui o VT Total Fund, né, o Vanguard Total Fund, então é VT ETF, tá? Vou pegar aqui os últimos 5 anos, como é que foi os últimos 5 anos aqui, né? Os últimos 5 anos rendeu 57%. Daí mais ou menos aí em torno de 9% ao ano, mais ou menos. Então, esse aqui até ele tá bom. Até ele tá bom. Mas se você pegar o Stock 600, que é muito mais antigo, e você pega uma janela de tempo longa, ele perde feio para juros, tá? Para os juros médio da Europa, perde feio para os índices imobiliários, perde feio o quê? Para a inflação alimentícia. A inflação alimentícia, eu prefiro medir o produto de base. Abobrinha, manga palmer, laranja, tá? O pãozinho. Quanto que estava o pãozinho no começo do Plano Real? Estava 2 centavos. Hoje, quanto que está o pãozinho? Você vai lá, tá mais ou menos o quê? R$16 o quilo? R$15 o quilo? Cada pãozinho tem 50 gramas. Então, R$15 o quilo, então dá 70 centavos, 75 centavos, 70 centavos o pãozinho. Então, o pãozinho veio de 2 centavos para 70 centavos. 3.400%. Quanto foi o IPCA, gente? O IPCA desde o Plano Real? Poxa vida, né? É até vergonhoso. É até vergonhoso comparar o IPCA com o pãozinho. É vergonhoso comparar o IPCA com a abobrinha. Você pode até alegar que depois do Covid aumentou muito os preços. Olha, hoje uma couve-flor, você vai numa couve-flor em qualquer supermercado. Uma couve-flor bonitinha, não vale pegar uma couve-flor podrona, toda esquisita lá, cheia de larva. Não, pega uma couve-flor bonitinha. Tá custando quanto uma couve-flor? É difícil aqui em Curitiba achar uma couve-flor menos de R$8. Se tiver embaladinha, então é 10, R$12. Mas vamos supor que você consiga no sacolão por R$5. Por R$5. Tá? No começo do Plano Real, a couve-flor, uma gigantesca, custava em torno de 25 a 30 centavos. Então, estamos falando de uma inflação de 1.900% da couve-flor. Mas teve produtos que não subiram muito de preço. Você pega, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola custava em torno de R$1,50 de 2 litros e hoje custa em torno de uns R$9. Então, nós estamos falando aí de em torno de 500% de inflação da Coca-Cola do Plano Real para cá. Ele subiu menos, acho que subiu até menos que a inflação, mais ou menos parelha com o IPCA. Tá? Então, os alimentos ultraprocessados, né, eles não subiram muito. Até, acho que muitos deles subiram menos do que a inflação. Mas os alimentos in natura, meu Deus do céu, né, você não consegue proteger o seu dinheiro futuro contra a inflação real, a inflação alimentícia. Será que o dinheiro que você coloca lá nas ações,
de fato ele consegue te proteger? Aqui, pegando os índices mundiais, você vê que não conseguiu. Tá? 25 anos é um bom tempo ou não? Ou seu longo prazo é 50 anos? É interessante, né, que as pessoas não estão preocupadas em analisar, né, ter um olhar maiêutico sobre os fenômenos. O que é a maiêutica? A maiêutica é socrática, tá? Vamos considerar que é um método de aprendizado, mas pode ser de autoaprendizado. Pegar os fatos, os elementos, os argumentos e fazer perguntas simples. Fazer perguntas simples. Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui do que tem acontecido recentemente. Tá? Então o que acontece? Não tem o pessoal. Então olha só. Algumas coisas, tá? Vocês têm que aprender a cair fora. Influenciador que promete riqueza rápida. Esse já cai fora. Já cai fora. Tá? Sabe por quê? Porque esse daí, tá? Bom, primeiro que dificilmente ele vai conseguir te ensinar a ficar rico rapidamente. Nós aprendemos que é impossível disso acontecer. Porque se isso fosse possível, a miséria do mundo estaria acabada. Não teria mais miséria no mundo. Ou teria mais miséria ainda, porque todos teriam muito, muito, muito dinheiro e o dinheiro não valeria nada. Tá? Então tem um lá que está prometendo lá 100% em um ano. Só que tem uma estratégia que deu 100% em um ano. Pessoal, se deu 100% em um ano, eu só mandei um direct, quanto ano que ele está aplicando essa estratégia? Ele falou 12 anos. Então, primeiro ele falou, né, que na verdade ele falou 22 anos, olha só. Aí eu falei, mas olha, você tem 33, né? Desde os 11 anos que você tem aplicado isso. Não, aí ele mudou. Não, desculpa, foi 12 anos, tá bom. Mas se fosse 22 anos, olha, gente, ele teria. Se você pegar aqui 2 elevado a 22, vai dar 1 trilhão. 2 elevado a 22 dá 1 trilhão. Tá? Então, quer dizer, cada R$1 ele tinha 1 trilhão. Se ele colocou lá R$100, teria 100 trilhões. Quem está vendendo curso de R$2.500 aí para os seus alunos? Pois é. Aí ele depois falou que é 12. Então, vamos lá. 2 elevado a 12 dá 4.096, 4 mil. Então, quer dizer, cada R$1 que colocou virou 4 mil. Vamos supor que lá no começo começou com R$10.000. Então, hoje teria 40 milhões. Se ele consegue 100% ao ano, não é 100%, é 98%. Vamos supor que seja 100. Então, quer dizer que esse ano a projeção de ganho é de 40 milhões. É de 40 milhões. Então, se é de 40 milhões, divide isso por 12, dá 333 mil. O que dá, então, dá 333, não, 3 milhões e 300. O que dá 110 mil reais por dia corrido. Você acha que alguém que ganha 110 mil reais por dia corrido estaria vendendo um curso de R$2.500 para ter que atender o aluno durante um ano? Pois é isso aí. Então, a maioria é isso. Pegar as coisas, fazer perguntas simples e, dali, tirar conclusões. Ou te gera o quê? Te gera um insight ou te gera uma contradição. Então, esse é o princípio da maiêutica. Então, vamos lá. Será que a gente vai entrar em contradição aqui? Será que nós vamos entrar em contradição quando começamos a estudar um pouquinho mais? Então, vamos lá. Como é que... Não tem muita gente que fala assim. Tá? Então, outros que vai fugir. Aquele cara que fala assim, o cara que só olha pro divino é um idiota. Tem gente que gosta de xingar os outros, não é? Gosta de ofender os outros. Cai fora desse. Porque esse cara aí, tá? Ele está querendo agredir, né, a sua intimidade. Está querendo, tá, fazer desfuncionalizar o seu sistema límbico. Tá? O que é o sistema? É o sistema afetivo e também de autoestima. Ele está querendo destruir a sua autoestima. Não. Você não é idiota, não. Se você fala, mas eu fiz isso, eu sou idiota. Não, não é idiota. Você estava mal informado na hora que tomou as decisões. Então, aquele cara que fala assim, não adianta você só olhar o dividendo, tá bom. Eu acho que isso até pode ser uma exceção, isso daí. Mas se você não olhar o dividendo, você comprar empresas que não geram dividendo, você vai perder dinheiro. Você tem que investir em empresa pequena. Tá bom, então vamos lá. Qual que é a ETF das empresas pequenas? Small 11, vamos lá, vamos ver qual é que está o Small. Small 11, vamos ver quanto que ele rendeu nos últimos 5 anos, pode ser? Então vamos lá. Nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos ele rendeu 2%, gente. 2%. Né? Praticamente empatou com quem deixou dinheiro debaixo do colchão. Agora, se o cara deixou dólar debaixo do colchão, ele ganhou. Tá? Nos últimos 5 anos deu 2%. Então tem gente que fala que não, você tem que investir em empresa pequena, tem potencial de crescimento. Aqui mostra que não. Vamos ver. Então vamos para a Balva 11, então. Então, Balva 11 tem muita gente que fala assim, não, porque Balva 11 não vale a pena, tem muita empresa ruim, concordo, tá? Mas ele
é muito menos pior do que quem investe em small caps. Tá? Então, olha só, BOVA11, nos últimos 5 anos, 29%. 29%. Tá? Agora, vamos pegar aqui o DIVO11, que é dos dividendos, que é o que o pessoal está socando a bota, dizendo que não adianta você olhar só para o dividendo. Então, vamos ver nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, deu 52%. Tá? Então, isso não é maiêutica. Isso é empirismo polinésio malaio. É você olhar para o fato e ir lá verificar se o fato é verdadeiro ou não. Então, alguém dizer que não adianta você investir só olhando o dividendo, que você não sei o quê, então, para esse cara você para de seguir. O cara que fica te incentivando a comprar small caps, talvez no futuro ele acerte. Mas aqui perdeu o quê? Para o dólar debaixo do colchão. Tá? Dizer que o índice Bovespa, o BOVA11, tem muita empresa ruim, bom, aqui mostra que 25% nos últimos 5 anos perdeu para a poupança. Perdeu para a poupança. Então, isso é que você está olhando a realidade. Agora, se você olha para a realidade e você quer contestar a realidade, poxa, desculpa, gente. Isso mostra até uma certa insanidade da sua parte. Mas se você é rico, você tem muito dinheiro para perder na bolsa, não tem problema. Pode ir lá perder o seu dinheirinho na bolsa. Tá? Eu não vou te xingar, não vou dizer que você é isso ou aquilo por conta disso. Por quê? Porque o nosso país é livre. Cada um perde o dinheiro do jeito que quer. Tá? Agora, se você está na dúvida no que investir, tá? Eu invisto em LFT, CDB e fundo imobiliário. Parei de colocar no fundo imobiliário porque não deu muito certo nos últimos 13 anos. Perdi um pouquinho para o CDI e vou deixar no CDI. Prefiro. Tá? Então, assim, cada um toma, né, o seu difícil, toma a direção que acha difícil. Agora, realmente, aqui mostra que, se você pegar essas informações que eu te dei, são todas públicas. É só você ir lá no Google e digitar. Ó, quanto que rendeu lá, né, o estoque 600. Né? Agora, comparado com a Nasdaq, com o Dow Jones, realmente, o Dow Jones, o Nasdaq, nesse século, nos últimos 100 anos, nos últimos, vamos dizer, nos últimos 50 anos, 40 anos, eles se deram muito bem. Se deram muito bem. Mas será que é o fato que o mercado de ações é bom para o investidor ou o mercado de ações americano é bom? Ou será que é o mercado da potência hegemônica que é bom? Será que o fato das ações, né, a doutrina de que as ações vencem qualquer outro tipo de investimento, é exceção, não é regra. Mas se comparar com a potência hegemônica, então pegamos, por exemplo, a Inglaterra, entre 1780 e 1880, 1890, está valendo. Pegar a França entre 1850 até 1910, mais ou menos, sim, eles realmente, né, venceram suas inflações, venceram todos os índices, mas eles eram potências hegemônicas na época. Vamos só dar uma olhada se esse fato é relevante aqui no. Vamos dar uma olhada aqui no. Bom, qual que é o índice francês aí? É o CAC, né? É o CAC 100. Então vamos lá, CAC 100. CAC 100. Vamos ver aqui o CAC 100. Então vamos lá. O CAC 100 também está na máxima histórica. Então vamos pegar aqui o CAC 100 desde 2011, né? Vamos pegar aqui, ó, nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos ele rendeu 19,56 nos últimos 5 anos. Dá em média 3,8% ao ano. Tá? Eu gostaria de saber se como é que foi a inflação francesa lá. Quanto que está custando, né, um brioche 5 anos atrás, quanto está custando um brioche hoje. Eu gostaria de saber. Eu não tenho essa informação. Tá? Agora, vamos olhar para o outro aspecto. Né? Bom, hoje todo mundo está falando de Bitcoin. Bitcoin, criptomoeda, né? Falando muito sobre isso daí. Tá? Nós temos que separar primeiro, tá? Primeiro, o que é entusiasmo, né? O que é entusiasmo, né? O que é entusiasmo e o que é realidade. Tá? Muita gente fala que o único jeito de você, quando alguém começa a falar assim, o único jeito de você, cara, já cai fora, já cai fora. Esse cara é um cara manipulador, não tem argumento e tenta que agredir o seu límbico para tentar te convencer. Tá? O límbico é a região do cérebro responsável pelas emoções, tá? E também pela afetividade, pela socialização, tá? Pela necessidade de socialização. Você tenta agredir isso daí para você se sentir mal. Tá? Então vamos lá. Será que as criptomoedas realmente elas são um excelente investimento? Olha, eu não mexo com criptomoeda, não mexo com criptomoeda. Tá? Não mexo com criptomoeda, eu mexo com a ETF dele.
Por que eu mexo com a ETF da criptomoeda? Eu entendo o seguinte, tá? Eu prefiro que o meu recurso, minha riqueza, esteja declarada dos governos pagando imposto, tá? Porque eu não quero ter problemas com imposto de renda, primeiro, tá? Eu não quero ter problemas com imposto de renda, tá? Eu acho que não é algo que está dentro do meu escopo, tá? Agora, mexer com opções de Bitcoin diretamente nas exchanges, eu acho que para quem domina, quem conhece segurança, manda ver. Mas você tem hoje, tá, o BITX, que é a ETF do Bitcoin vezes 2. Então, BITX, vamos dar uma olhada aqui no BITX, como é que ele está, né? Então, vamos lá. O BITX, né, ETF, tá? BITX ETF, está 45,46. Vamos ver o que aconteceu no último ano? No último ano, ele rendeu 194%. No último ano, rendeu 194%. Vamos ver a máxima dele? A máxima dele foi 59,74, então está 30% abaixo da máxima. Tá 26% abaixo da máxima. Então, é uma ETF que substitui que ele tem lá uma parelha lá com o Bitcoin. Em alguns momentos ele rende bem mais, outros bem menos. Tá? Agora, eu não compraria o Bitcoin. Eu não compraria o Bitcoin, tá certo? Né? Então, o que eu vejo no Bitcoin? Tá? Eu vejo no Bitcoin uma ferramenta. Uma ferramenta, tá bom? Aqui tem um comentário sobre diversificação. Eu acho, na minha opinião, toda diversificação é burra. Na minha opinião. Toda diversificação é burra. Sabe por quê? Porque quando o cara fala de diversificação, em geral, é um argumento vazio. As pessoas mais... O maior milionário do planeta, ele só tem uma ação. O Elon Musk só tem uma ação, só tem a ação da Tesla. Tá a Tesla aí da sua subsidiária. O Jeff Bezos só tem ações que eu entendo, é só da Amazon. Então, para que você vai diversificar se você tem o melhor produto? A pergunta. Não, a pergunta é, você acha que vale a pena a diversificação? Eu acho que a diversificação é um argumento meio fraco, meio burro. Eu acho que é meio burro a diversificação. Olha, eu tenho lá, qual que é o meu... eu tenho grande parte do patrimônio no HGLG. Eu não me sinto desconfortável. Tá? Mas você podia diversificar, mas para que eu vou diversificar? A maioria dos outros, fora o HGLG, HGRU, a maioria dos outros fundos imobiliários tem uma oscilação tão grande que eu não me sinto muito bem. Tem o BRCR, que agora parou de oscilar, mas por muito tempo ele oscilou bastante. Então, acho que dizer que vai para o Bitcoin para diversificar, eu não acho que seria um excelente argumento. Você ganhou dinheiro com Bitcoin? Comprou quando estava $1.000? Ou quando estava $400? Não, comprou quando estava 50 mil, 60 mil, de repente você ainda está perdendo dinheiro perante ao CDI. Então, eu não sei se a palavra diversificação não acho que seria um bom argumento. Tá? Então, vamos lá. Então, nós temos lá o BITX. Tá? O BITX que substitui lá o Bitcoin para quem quer comprar lá o Bitcoin de uma forma legalizada dentro da Bolsa, por um ativo homologado pela Bolsa. Então, vamos lá. Então, vamos comparar com um ativo, tá, que eu ajudei a criar, o algoritmo que eu ajudei a criar, tá, vamos dizer, indiretamente ajudei a criar isso daqui, tá bom? O SVIX. Então, dá uma olhada o que aconteceu no último ano no SVIX. O SVIX, no último ano, ele perde para o Bitcoin. Deu 129%. SVIX. Anota esse valor, SVIX. Agora, olha só como que é o comportamento dele. Então, o SVIX, ele foi feito para praticamente sempre operar na máxima. Então, a máxima dele foi $47, 47,60. E está 46,95. Ou seja, entre a máxima histórica e onde ele está agora, você praticamente não perdeu. Tá? E aqui tem uma estatística do SVIX. Essa estatística é muito importante. Em nenhuma janela de tempo de 4 meses, você perderia dinheiro. Ou seja, se você comprou, caiu, 4 meses depois, você já estava ganhando dinheiro. Me fala uma coisa. O que você prefere? O SVIX ou o Bitcoin? Você prefere aquele que tem na janela de tempo de 4 meses nunca deu negativo? Qual que você prefere? Aquele que você botou grana em 4 meses, estou começando a perder, mas 4 meses depois você já está ganhando. Ou você prefere aqui, vamos pegar aqui, é que o SVIX é muito, muito novo, gente, é muito novo. Então não dá para você falar assim, não, isso aqui é para sempre. Não, ele é muito novo, tá? Mas aqui tem um outro, tem outros ETFs que são ETFs algorítmicos, que são ETFs que utilizam algoritmo, tá?
Então, vamos pegar aqui, ó, o ZIV, ZIVB, tá bom? Então, vamos lá. Agora, aqui tem uma outra ETF que é muito interessante também, né? Eu vou pegar aqui outra ETF que também, ele geralmente, esse daqui é um pouco diferente, tá bom? Esse daqui é o ZIV, tá? ZIVB, tá? Ele rendeu aqui no último ano 60%. Agora, detalhe, ele paga dividendo todo mês. Todo mês ele paga aqui em torno aqui de 1,5% de dividendo. E como é que ele se mantém? Então, ele é uma ETF algorítmica. Tá? As ETFs algorítmicas, olha só, hein? Eu acho que toda a complexidade é burra. Tá? Não digo que, não, mas o foguete é complexo. Não é isso que eu estou me referindo. Eu digo que a complexidade é burra no seguinte sentido. Aquilo que é muito simples, tá? Não adianta complicar. Não adianta complicar. Você quer tentar achar o preço justo de uma opção. Você pode calcular o delta, vega, gama, teta, o escambau, volga, lena. Tá? Você pode calcular as derivadas primeira, segunda, terceira, tá? Pode calcular. Ou você pode abrir o home broker e ver o preço. Aquele é o preço justo. Você entende quando eu falo que a complexidade é burra? É por conta disso. As pessoas tentam gerar uma complexidade muito grande. E quando você vai ver, não serve para. Então, você quer ganhar dinheiro? Olha, aqui no Brasil, ETF, no meu entendimento, a DIV 11 faz sentido. Faz sentido o Small 11? Olha o histórico dele. Olha o histórico dele. Perdeu para o dólar debaixo do colchão. BOVA 11. Olha o histórico dele. Perdeu para a poupança. O único que ganhou e que ficou colado com o CDI foi a DIV 11. Mas para ficar colado com o CDI, já deixa no CDI. Para que eu vou correr risco em bolsa? Pois é, então, essas perguntas as pessoas não conseguem responder. Agora, em relação ao Bitcoin, tá? Então, como eu falei, tem um problema muito grande que a grande parte das pessoas, elas não são investidoras. São poucos os que são investidores. Muitas pessoas, o que elas têm, o que é? Elas são vamos dizer assim, grandes entusiastas. Às vezes até de uma forma doentia. Tá? Então, eu conheço gente que tudo que você faz, ele quer falar, não, mas eu quero fazer isso no Bitcoin. Tá? Então, esse cara ele não é um investidor de Bitcoin. Ele é um entusiasta de criptomoedas. É diferente. Agora, se você é um investidor, não, eu quero investir, então qual que é o seu objetivo? O seu objetivo não é preservar o valor de compra, não é diversificar, não é gerar corretagem, embora todo o sistema seja feito para fazer você gerar corretagem, para você tomar muitas decisões, certas ou erradas, mas que faça a engrenagem girar, porque a engrenagem precisa do seu dinheiro. Tá? Você é importante para o mercado, porque quando você trabalha, você gira corretagem, tá? Então você tem que vencer o mercado, você tem que ganhar dinheiro. Tá? Então, aqui tem duas ETFs, por favor, anotem o nome dessas duas ETFs. Não se trata de uma recomendação. Procura essa ETF SVIX e o ZIV. Tá? Então, essas duas aqui, tá? A regularidade delas, tá? Se você for comparar, olha só, se você for comparar o índice Sharpe do SVIX, ele é o ativo com o melhor índice Sharpe do planeta. Esses dois competem com os dois melhores índices Sharpe do planeta. E eles são estruturas, o quê? Algorítmicas. Tá? Então, como é que funciona o SVIX? O SVIX ele trabalha vendido no contrato futuro de VIX. E ele vai fazendo uma alteração de rolagem todo dia. Tá? O ZIVB ele também fica vendido em contrato futuro de VIX, só que é o middle VIX. É um mix entre, o middle entre terceiro mês e o sexto mês. E o gestor, né, que criou, né, esse modelo, ele percebeu o seguinte, que em janelas de tempo em que o VIX dá estresse, no máximo em torno de 70 dias, mais ou menos, né, ele volta ao normal. Por isso que ele consegue pagar o dividendo mensal em cima o quê? Do diferencial de preços, né, da curva. Ah, então, existe uma diferença de curva aqui. Existe uma diferença de curva entre o VIX à vista e o VIX longo. Então, ele trabalha o quê? Essa diferença de curva do terceiro para o sexto mês, que é o ZIVB. E esse cara aqui, ele trabalha do primeiro para o segundo mês. Do primeiro para o segundo mês. Então, são estruturas diferentes, mas são estruturas algorítmicas. Agora, o que está faltando? O Bitcoin, tá? Muito provavelmente, as ETFs de criptomoeda, quando tiver as ETFs de criptomoeda, é muito provável que logo, logo teremos
contratos futuros com grande liquidez nas bolsas. Tá? Então, só podem ter dois tipos de curvas. Só podem ter dois tipos de curvas, né, de preços futuros. Ou a curva está em contango, ou a curva está em backwardation. Tá? Então, contango, tá? Essa estrutura aqui. E o backwardation é a curva invertida. Tá? O nosso DI é em backwardation, o nosso DI. Tá? Então, só pode ter esses dois tipos de curvas. Se esse tipo de curva, tá? Se esse tipo de curva ela for característica, a curva em contango, né? Então vamos lá, vamos primeiro ver se aparecem contratos futuros de Bitcoin nas bolsas, né? Mas com grande liquidez. Com grande liquidez. Então o que o cara pode fazer? Ele pode, por exemplo, vender aqui, ficar vendido nesse contrato futuro, à medida que o tempo vai passando, ele se converge para a vista e ele vai ganhando a diferença com a rolagem. Tá? Ah, mas aí tem risco, o mercado explodir. Então o que ele vai fazer? Vai pegar essa diferença que ele vai ganhar todo mês e vai travar numa opção lá em cima para limitar a sua perda caso o Bitcoin exploda, por exemplo. Tá? Aí a contagem vai ser o seguinte: se o custo da proteção é maior ou menor do que o diferencial de contango. Então, hoje, ao invés de fazerem... bom, nós temos aí exemplos de gênios, né? Dos algoritmos traders, né? Das análises quantitativas, Ray Dalio, o Jim Simmons, eles são verdadeiros gênios, tá? Então, os fundos deles performaram assim absurdamente. Tá? Só que na modernidade, cara, onde que nós vamos encontrar pessoas com o mesmo talento do Ray Dalio ou do Jim Simmons, né? Pois é, então não vai ser tão fácil. Então, se nós vamos criar um modelo operacional, vamos ter que criar um modelo operacional simples, tá? Como no caso do SVIX. O SVIX é bem simples. Fica vendido numa curva futura do VIX, né? E vai fazendo a rolagem mês a mês, né? E vai, com o tempo, o fundo também foi ganhando expertise, tá? E com essa expertise, né, ele vai aprendendo a fazer o seu set. Vamos pegar aqui só só para vocês tentarem entender um pouquinho aqui, tá? Como é que funciona isso aqui. Vocês vão lá digitar lá Central VIX, tá? Central VIX. E no Central VIX, não sei se dá para vocês enxergarem aqui a curva do Central VIX, você pode ver que é uma curva crescente. Uma curva crescente, né, na Central VIX. Então, os contratos futuros de VIX são mais altos que os contratos à vista. Então, o contango, né, depois você procura Central VIX e entra lá. O primeiro contango está em 6,58, o segundo em 4,28. Então, o SVIX, ele provavelmente vai render 4,28 no mês seguinte, tá? Se mantiver o VIX nessa faixa de preço. O ZIVB, ele trabalha o quarto com o sétimo contango. Inclusive, tem até aqui, olha, tem até aqui o quarto para o sétimo contango, tem até aqui a informação. Ele trabalha para 3,46. Então, 3,46 dividido por 3, né, que são 3 meses de diferença, dá 1,3. É mais ou menos o que ele vai pagar de dividendo nos próximos 3 meses. Você viu como que é um negócio razoavelmente simples? Quando eu falo que a complexidade é burra, é nesse sentido. Então, o que você quer? Você quer ganhar dinheiro ou você quer ter uma boa retórica, uma boa narrativa para ganhar uma discussão? Fica a pergunta para você, tá bom? Pessoal que está aqui no Instagram, eu peço que você me siga no YouTube, Mestre dos Derivativos. Lá tem a playlist Curso de Opções, tem muita coisa para você aprender, que é bem legal, né? E grande parte do conteúdo é gratuito. Tá? Bom, você que está aqui no canal, né, Aprendiz dos Derivativos, obrigado, né? Compartilha esse vídeo e também vai lá, se inscreve no Mestre Derivativos. E você que está aqui no canal Mestre dos Derivativos, o nosso grito é: bora estudar para vencer o mercado, gente.